E aí, rapaz, como vocês estão? Tudo bacana? Feliz Natal! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, então, sabe aquele momento que o espírito natalino assim, ele bate forte? Óbvio, que sempre final de ano, né? A casa tá toda enfeitada, você não sabe muito bem o que fazer ali depois de se empanturrar de tanta comida. Você esquece que a árvore está caindo se você tiver gatos, porque provavelmente os seus gatos estão derrubando a árvore de Natal. Porque parece que ela também quer brincar ali com eles. Então você pensa, por que não ligar a televisão e assistir algo natalino? Já que todo o espírito do Natal ainda está até o final de dezembro. Então se você quer uma dica aí, ó, de filmes leves, delicinha, fica comigo até o final, porque o último, meus queridos, o último da lista, esse vai te deixar de queixo caído, porque ele é muito maravilhoso. Então vem comigo e roda a fita. Eu sou a Cas e sejam bem-vindos ao Scriptando, e no vídeo de hoje a gente vai com 5 dicas de filmes para você assistir na época do Natal. Abrindo a nossa lista aqui, temos um filme na nossa querida Netflix, que é O Natal Cheio de Graça. Porque ele é perfeito ali para quem ama uma boa comédia romântica, com um sotaquezinho aqui meio que brasileiro, sabe? E muito, muito humor. Imagina comigo a seguinte situação. Carlinhos, um cara que ama uma boa farra, vive fugindo de responsabilidades. Decide levar sua namorada Graça para conhecer a família no Natal. O problema é que ele mentiu pra todo mundo que ela era uma santa. Mas adivinhe só, de santa, meu querido, de pura e recatada e do lar, ela não tem nada. Porque a Graça, ela é o oposto daquilo tudo. Ela é divertida, não tem papas na língua, ela tem uma energia que é impossível de passar despercebida. Só que o que acontece é que quando ele chega na casa da família dele, Carlinhos descobre que a verdadeira Graça, ou seja, a namorada que ele levou, acabou sendo confundida com a Graça de verdade. Ou seja, a prima extrovertida da família que todo mundo ama e que acaba de sair, adivinha só, da prisão. Sim, vocês relevem aqui, tá? Foi um pequeno acidente de percurso com o meu gato Marshmallow, que você já deve conhecer ele aqui, perambulando pelo canal. Como eu dizia, a prima dele, que acabou de sair da cadeia, tá lá também. Então você já pode imaginar que o caos vai ser completamente instalado. Porque a gente vai ter, olha, uma confusão atrás da outra, porque a Graça original, ou seja, a prima, ela é interpretada pela J.K., que entrega um show de atuação. É uma confusão atrás da outra. A Graça original, que é a prima, que ela é interpretada pela J.K., tem aquele pouquinho do time cômico, sabe? A dinâmica entre a Graça falsa e a Graça verdadeira, e o Carlinhos desesperado para manter todas as aparências ali, gera uma situação hilária e às vezes bastante inesperada. O filme, ele brinca com aqueles clichês de família de festa de fim de ano, os segredos, julgamentos e, claro, o inevitável encontro de personalidades. Aí você deve se perguntar, mas Cas, por que eu devo assistir esse filme? E eu te digo, meu jovem querido gafanhoto, se você quer rir sem parar, se identificar com aquelas maluquices bem típicas dos filmes de comédia brasileiro, que reúne ali aquela pitada da grande família, e você ainda vai ter, além disso, uma história um pouco tanto que mexe com o seu coração, sabe? E uma mensagem sobre aceitação e ser quem você realmente deve ser. Porque o filme, ele é leve, ele é divertido, e tem aquele temperinho brasileiro de filme de comédia bem escrachada, que a gente tanto gosta, e você pode reunir toda a família. E vamos para a nossa segunda dica, que é a Crônica de Natal, porque aqui você vai encontrar, adivinha só, Papai Noel mais descolado que você já viu. Quando ele foi lançado, ele virou um queridinho instantâneo da Netflix. Tudo bem que não é um filme tão recente, mas é um filme que vale a pena você assistir, porque ele tem aquela pegada ali do humor mais moderno, digamos assim. Porque você pode esquecer aquele estereótipo de Papai Noel gordinho, bonachão e velhinho que a gente tá tão acostumado e que a gente super conhece. Que nesse filme, o Papai Noel, ele é um cara super estiloso, cheio de atitude, que canta blues. Sim, ele canta blues.
E tem o trenó, que parece mais uma nave espacial vindo lá do show da Xuxa, bicho. A história, ela gira em torno de Kate e Ted Pierce, que são dois irmãos que estão passando ali por um Natal meio complicado, sabe? A Kate, ela é mais nova, mas ela ainda acredita em Papai Noel com toda a sua força. Enquanto o Ted, que é já o irmão adolescente, ele já tá bastante cético sobre isso, sobre o Coelhinho da Páscoa, sobre Papai Noel e todas essas fantasias que são criadas durante a infância. Só que na noite de Natal, Kate decide montar uma emboscada para pegar o Papai Noel no flagra e poder mostrar pro seu irmão que ele realmente existe. Aí você me pergunta, vai dar certo? Bom, fica comigo pra gente saber aqui. Só que, adivinha só, não é que funciona. Pasmem, existe o Papai Noel, pelo menos nesse filme. Só que a brincadeira acaba causando um pequeno desastre, porque o trenó do Papai Noel acaba quebrando e os presentes se espalham por toda a cidade de forma completamente desordenada. Aí agora, esses dois irmãos vão precisar unir forças junto com o Papai Noel para poder salvar o Natal, porque eles têm que correr contra o tempo para reunir todos os presentes, consertar o trenó e fazer com que o Papai Noel consiga entregar tudo de forma certinha antes que a magia do Natal se esgote. É uma aventura cheia de adrenalina, com elfos hilários, e eu diria que alguns um pouco até tanto quanto agressivos, mas a gente releva isso, né? Tem perseguição, é muita magia, o Kurt Russell que interpreta o Papai Noel, ele é simplesmente fantástico, dando aquele toquezinho, sabe, de bereza ao personagem, só que sem perder a essência do bom velhinho, por nem tanto. E mais uma vez, você pergunta, mas Cas, por que eu devo assistir esse filme? E eu te respondo, sim, é um filme de Natal moderno, apesar de ser de 2018, porque ele é cheio de ação, aventura e tem muito coração e foge um pouquinho daquele clichêzão de filme de Natal que a gente já tá tão acostumado, tá? Porque se você quer um Papai Noel diferente, com efeitos visuais irados e uma história emocionante sobre acreditar na magia, mesmo quando você acha que já cresceu demais pra isso. Bom, a Crônica de Natal é uma escolha certa e ela tem aquela sequência que é tão boa quanto pra ser uma sequência. Agora, prepara os seus lanchinhos, porque em terceiro lugar a gente tem uma animação que conquistou não somente o meu coração, mas o coração de muita gente, porque ela foi indicada ao Oscar, que é Klaus, que foi lançado ali em 2019. Porque aqui, se você pensa que já viu de tudo sobre a origem do Papai Noel, bom, pense de novo. Porque Klaus, ela é uma animação com um estilo visual completamente único. Porque ele foi desenhado à mão, que te transporta para um mundo mágico e gelado. Porque a história começa ali com o Jasper, sabe? Que é um estudante da Academia Postal, que é o pior aluno de toda a história. Só que para que ele se torne um carteiro de verdade, seu pai manda ele para Simmersburg, que é uma ilha remota e bem sombria lá no norte. Só que o problema é que em Simmersburg as pessoas simplesmente se odeiam. As duas famílias principais da cidade vivem uma rivalidade eterna à la Shakespeare com os Capuleto e o outro lá que eu esqueci o nome. Aí você observa que a cidade ela é cinza, fria, não tem nenhum tipo de alegria. E o Jasper ele está prestes a desistir quando ele encontra um tipo de lenhador assim meio recluso, um pouquinho misterioso ali, chamado Klaus. Que ele vive completamente isolado e ele passa todo o tempo dele ali fabricando brinquedos. Só que Jasper, para poder cumprir a sua cota lá de cartas, ele tem a ideia de convencer Klaus a doar seus brinquedos para as crianças da cidade. E aos poucos, essa parceria ali que é bem inusitada, começa a transformar toda a cidade. Porque as crianças começam a receber os brinquedos, escrevem cartas de agradecimento e a magia do Natal, ela começa a nascer de uma forma muito orgânica, trazendo cor e sorriso para a cidade. É uma história de como pequenos atos de bondade podem gerar uma corrente gigante de alegria. E essa animação, ela merece uma atenção especial porque ela é simplesmente linda. A cada cena você sente o carinho dos produtores, sabe? É uma história original sobre a origem do Papai Noel, com uma narrativa emocionante sobre o altruísmo, bem como a amizade e também como a bondade do ser humano pode mudar o mundo, ou pelo menos uma pequena cidade.
E se você gosta de animações, eu particularmente amo, e a gente quando cresce, que é adulto, a gente começa a entender a profundidade das animações, e isso torna elas cada vez melhor, sabe? Então, pra mim, é uma pegada sensacional, e que se você ainda não assistiu Klaus, merece assistir, porque você vai ter que preparar ali, ó, seu coraçãozinho pra tentar não se emocionar de verdade. E vamos para a nossa penúltima posição. Só que, obviamente, sem perder aquele brilho, porque a gente tem um Natal Brilhante. Esse é o mais antigo da lista, tá? Porque ele foi lançado ali mais ou menos em 2006. Só que a gente tem o Danny DeVito e o Matthew Broderick, que particularmente eles fazem uma guerra de Natal virar uma pura gargalhada. Esse filme é pra quem ama aquela boa guerra de comédia entre vizinhos, sabe? Só que com o toque natalino, porque a gente tem o Steve Finch, interpretado pelo Matthew Broderick, que é o rei do Natal em sua cidade. Ele planeja tudo nos mínimos detalhes, decora a casa com perfeição, é completamente irritante às vezes e leva a data super a sério. Ele é o tipo de vizinho, sabe, que faz questão que tudo esteja impecável e que o espírito natalino seja sentido a cada floco de neve que cai. Só que até um belo dia, o Buddy Hall, que é interpretado pelo Danny DeVito, se muda para a casa ao lado. Aí vocês já podem imaginar, né? Porque Buddy é o oposto de Steve. Ele é caótico, ele é barulhento e ele tem uma ideia bem peculiar sobre o que é Natal. Porque ele quer decorar a casa dele com tantas luzes de Natal que ela possa ser vista do espaço. Sim, não é uma metáfora e nem uma hipérbole. Ele realmente quer que a casa dele seja vista do espaço e ele está determinado a conseguir isso. Só que a partir daí começa uma verdadeira guerra fria natalina entre os dois. Steve se sente ameaçado pelo exagero de Buddy e pela competição por quem tem a casa mais iluminada. E já que o outro quer ser visto do espaço, talvez ele ganhe com muita facilidade, né? E se torna ali, ó, um festival de sabotagens com planos mirabolantes, situações constrangedoras que te vão fazer rir de tanta vergonha alheia, talvez. Um pouco. Fica a dúvida. Deixa seu critério. Comenta aqui se você vai assistir e põe o seu nível aí de vergonha alheia, porque olha o meu ali, tem umas coisas ali que eu fiquei, né? Tudo bem, a gente segue. Só que a dinâmica entre os personagens e as personalidades tão diferentes de Steve e Buddy é um ponto alto desse filme, porque é aquela clássica história de um certinho contra o bagunceiro. Só que com o cenário natalino e com muito mais brilho, afinal de contas o outro quer que a casa dele seja vista do espaço, né? Então, aí você me pergunta mais uma vez, por que raios ou cargas d'água? Sim, eu estou entregando que eu tenho 30 mais. Porque quem é que fala cargas d'água? Enfim. E por que eu devo assistir um filme de 2006, Cass? Aí eu falo, olha, se você está procurando uma comédia leve ali, com muita diversão, com aquela pitadinha de humor ali dos anos 2000, bom, aí ó, essa é uma pedida certa e perfeita, porque o filme te lembra que o Natal também é sobre aceitar as diferenças e encontrar as alegrias nas coisas mais inusitadas. Mesmo que a coisa inusitada seja enfeitar a sua casa com tanta luz para que ela seja vista do espaço. Não juro. Cada um com seu cada um. E antes da gente passar, não sei se vocês viram, tô de cenário novo. Sim! Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu estava de mudança. Essa semana já tá, olha, cenário novo. Tá gostando? Então deixa aqui, ó, comentário, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, ativa o sininho e compartilha para todo mundo. Mas fica comigo, segura na minha mão e vamos para a última dica, porque essa é a melhor de todas. Também não é um filme tão novo. É um filme ali de 2020, mas que me divertiu e que valeu a pena, que é Natal em Hollywood. E pra gente fechar a nossa lista aqui, eu quero deixar um filme que vai fugir do óbvio. Você pode ver o nome e pensar que já sabe bem o que vai acontecer, mas acredite, ele pode surpreender. Esse filme, ele tá até que ali, sabe, meio escondido na Netflix e talvez não tenha feito tanto burburinho quanto a gente pensa que ele fez, pelo nome do filme, por ter tantas pessoas conhecidas, mas ele nos leva para um mundo glamuroso e caótico de Hollywood, sabe? Só que com aquele toquezinho mágico de Natal, já que o vídeo é sobre filmes de Natal, né? Teria que ter esse toque mágico natalinesco. Não sei nem se existe essa palavra, mas enfim. A história acompanha a produção de um grande filme de Natal que está prestes a ser lançado. É a noite de Natal e a equipe de produção, incluindo a produtora talentosa e workaholic
Workaholic, Andy estão trabalhando intensamente para garantir que tudo saia perfeito. Andy é aquela típica mulher focada que coloca sua carreira acima de tudo e de todos. Ela é solteira, sem filhos e meio que esquece sobre o que é o espírito natalino de verdade, porque ela tá tão imersa nos prazos e na correria da indústria cinematográfica que ela completamente esquece todo o intuito daquilo. Porque ela é uma mulher forte, independente, mas que se sente um pouco sozinha nessa época do ano. E a forma que ela encontra de suprir essa solidão é completamente trabalhando igual uma louca. Só que o que acontece é que no meio de todo esse estresse, começam a acontecer coisas estranhas e mágicas no set de filmagens. Personagens do filme ganham vida, cenários se transformam de formas inexplicáveis e o próprio espírito natalino parece estar interferindo na realidade. Andy, inicialmente cética, é forçada a confrontar os seus próprios sentimentos sobre o Natal e o que realmente importa na vida. É uma história ali que vai misturar romance, fantasia e uma dose de autodescoberta. O filme ele tem uma estética visual deslumbrante que capta a magia de Hollywood e do Natal de um jeito seu bem único e peculiar. Porque ele questiona o sucesso, o que é a felicidade e como a gente pode se reconectar com a nossa essência em meio ao caos do dia a dia. E é claro, tem um belo romance bem inesperado que floresce ali no meio de todo esse caos. Se você ama cinema, histórias que têm toque de magia e um enredo que te faz refletir sobre a vida e sobre seus valores, Natal em Hollywood é uma escolha perfeita. Porque ele é um filme que celebra a magia da criação, a importância das conexões humanas e o poder transformador do Natal, mesmo para aqueles bem céticos. Ela é completamente surpreendente, emocionante e vai te deixar com um sorriso no rosto, assim, ó, de coração quentinho nessa época e ó, confia, vai lá, assiste, você não vai se arrepender. Uou, terminamos aqui mais um vídeo e olha, eu gostei. Eu reassisti todos esses filmes e eu pensei, por que não levar lá pra galera? Às vezes você não sabe bem o que assistir, não quer ver nenhum desses filmes novos que saíram, porque não tão meio sem graça, ou até tão bons, mas você quer ver um filmezinho mais antigo ali. Então, ó, corre aí nessa lista, comenta aqui qual deles você vai assistir primeiro, ou me conta qual deles vocês já assistiram. E se assistiram, se vocês gostaram, quero indicações também, deixa indicações aqui, porque eu quero acompanhar. Embora que hoje é o quê? A segunda parte de Stranger Things. Ninguém vai assistir, todo mundo vai assistir Stranger Things. Mas amanhã você assiste o filme de Natal, ou depois do almoço também, de amanhã, que de hoje não dá mais tempo. Eu tô gravando dia 25. Ficou tempo. Enfim, sem muita enrolação, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, me segue lá no Instagram, eu sou Cass Oficial, para ter um contato mais direto comigo. Muitíssimo obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Um abraço do meu lugar do mundo e o quê?